Agora vamos, todo mundo vai desdobrar nas cadeiras, né? Com a barriguinha cheia. Então vamos adiante. Então vamos recordar as últimas regras úteis que nós vimos. Não existe médio infalível. Se deseja servir como bom médium, não seja impaciente. Aprenda a esperar. Quando começar os primeiros exercícios mediúnicos, na sua educação e desenvolvimento da sua suposta mediunidade, não se apresse, que a pressa atrapalha. Pratique o desinteresse pessoal, faça todo o bem que estiver ao seu alcance, seja humilde e aceite a análise e a crítica sobre as comunicações por ti dadas. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Livro dos Médiuns, capítulo 20, da influência moral do médium. Né? Essa moralidade a gente tem que ter. Melhor a gente não admitir uma coisa que a gente duvida do que admitir uma coisa que esteja errada só porque está vindo dos espíritos. Não cultives a suscetibilidade, perdoe sempre e seja compreensivo. Esteja sempre alerta para não ser jogado contra os companheiros do grupo. Ao primeiro sinal de aversão em relação aos outros médiuns ou acompanhantes da reunião, fale com o dirigente. Que ele vai estar preparado, vai colocar o problema para a espiritualidade, vai orar e não vai falar para os outros, é claro, mas tem que ter alguém que esteja sabendo do problema para poder amenizar a coisa e interceder. Né? Cultive a fé, a oração e a vigilância para se resguardar das investidas dos inimigos do espiritismo ou dos espíritos obsessores pessoais ou dos assistidos, das pessoas que buscam ajuda no centro. Aos que participam de reuniões de desobsessão, essa recomendação tem que ser extremamente observada. Porque quando a reunião evolui para desobsessão, que é tudo assim, é gradual, né? Conforme a gente vai se preparando, pode chegar ao ponto de se tornar a reunião de desobsessão. Então a pessoa vem, ou alguém pede por alguém aqui no centro, porque não precisa a pessoa estar presente, e eles trazem os espíritos que estão prejudicando aquela pessoa para ser tratada, e às vezes são espíritos muito perversos, às vezes muito difíceis, muito endurecidos, e precisa da nossa parte muita fé, muita oração e muita vigilância para que eles não nos disturbem a vida também privada, né? Porque eles tentam de tudo para que a gente falhe nas nossas tarefas. Não deixe de fazer o evangelho no lar. Se você quer ser médium, primeiro você instale o seu evangelho no lar, que tem que ser feito toda semana, uma vez por semana, 15 a 20 minutos, meia hora de prece na sua casa, no mesmo dia, no mesmo horário. Porque você precisa fazer uma cúpula de proteção, um ambiente onde você vai estar protegido. E a sua casa é o lugar onde eles vão atacar. Né? Já se eu faço meu evangelho no lar, eu fecho fluidicamente as paredes do meu lar a esses ataques. Então eu crio para mim a minha própria proteção. E para isso exige também disciplina. A espiritualidade vê que nós estamos sendo perseverantes na implantação do nosso evangelho, eles criam uma equipe de sustentação para o nosso trabalho no lar. As coisas começam a se harmonizar, a nossa vida começa a correr melhor, as coisas começam a diminuir a intensidade dos problemas, porque nós estamos servindo a Jesus. E Jesus ampara os corajosos, né? Fazer o bem não é uma coisa fácil. Fazer o mal basta não fazer nada. Né? Tudo vai acontecendo, a revelia. Mas fazer o bem exige de nós alguns sacrifícios, algumas disciplinas e alguns esforços muito grandes para que a gente consiga perseverar. Correto. Mas veja também, a gente impondo o evangelho no lar, muitas vezes nós somos atacados por necessidade de aprendizado. De aprendizado, né? Eles permitem, às vezes, para que a gente pergunta, mas por que vocês permitem? Muitas vezes eu perguntei e eles falavam, minha filha, é necessário desenvolver as virtudes. Se tudo está em linha reta, você não desenvolve virtudes. Para você desenvolver as virtudes, você tem que entrar em choque com um problema qualquer. Como é que eu vou aprender a perdoar se ninguém faz nada contra mim? Né? Como é que eu vou aprender a ser indulgente se eu não tenho problema com ninguém? Se ninguém faz nenhum tipo de problema comigo? Né? Como é que eu vou aprender a ser perseverante
sem começar a fazer alguma coisa. Quer dizer, tudo tem aquele processo, né? Todo aprendizado exige de nós um esforço, um sacrifício qualquer. Não? A mediunidade é uma faculdade santa e deve ser praticada santamente. Ou seja, com disciplina. Essa palavra santa, né, significa uma faculdade pura, né, que exige de nós aquilo que a gente vai ver adiante. Nunca cobre pelos serviços mediúnicos, nem direta nem indiretamente, nós já falamos do início. Nem favores a gente aceita quando alguém é beneficiado. Né? Nunca cobre. Dai de graça o que de graça recebestes, Mateus. Né? Não pratique a mediunidade fora da reunião. Os riscos são grandes. Quando nós praticamos a mediunidade em casa, na esquina, onde quer que seja, na casa de um conhecido, nós estamos nos expondo a riscos terríveis. Né? Porque a espiritualidade não está andando atrás de nós como se nós fôssemos um ser super, ultra especial, que tiver que ser tomado conta integralmente para fazer a mediunidade na hora que quer e bem entende, não. Eles têm uma disciplina rígida e eles querem que nós também tenhamos. Então, quando eu pratico a mediunidade desavisadamente, eu me exponho a riscos. Eu não sei o que tem ali naquele ambiente. Não me exponho só a riscos espirituais. Me exponho a riscos a nível também de sociedade, materiais, de convivência, porque uma pessoa que não sabe o que é isso, chama a psiquiatria e manda embora. Eu acho que deve fazer isso mesmo. E expõe os outros também. Expõe os outros, né? Claro. A pessoa vai num lugar, não sabe que tipo de espírito tá ali, incorpora um obsessor. Um suíço, um austríaco que não sabe o que é aquilo, liga para a psiquiatria. Né? Ele não é obrigado a saber. Então, que tenham cuidado, não façam isso em qualquer lugar. E as pessoas, você não sabe que ideias que as pessoas podem fazer de você. Eu tive um caso há muitos anos atrás, a moça foi até embora da Suíça. Porque eu tenho muita mediunidade, os espíritos me pegam na casa da minha sogra, meu sogro já disse pro meu marido para que ele tem que me mandar para psiquiatria. Você acredita numa coisa dessa? Acredito, e eu acho que ele devia mandar mesmo. Porque não é o lugar. Mas os espíritos me pegam. Não pegam não, você deixa eles te pegarem. É outra coisa que todo médico quer de desculpa, que o espírito fez de mim o que ele quis. Fez porque deixou. Se uma vez acontece, por inexperiência, por falta de conhecimento, é uma coisa, tem desculpa. Mas depois que você já tem um conhecimento que nem o espírito vai incorporar em você se você não deixar, aí você está deixando porque você quer. Mas só deixar ou também tem o estado vibratório dela? Ela tem consciência? Todo mundo não é obrigado a incorporar nenhum espírito, não. Tá? Mesmo que não tenha uma consciência apurada. Não, isso não é o momento, isso não é agora. Você não sabia disso. Então, os espíritos faziam de você gato e sapato. Porque você começa a se sentir mal. Aí você tem um medo. E eles adoram falar, crise de pânico. O que é crise de pânico? Eu sei o que é. A crise de pânico é um pré-incorporação. Se você não sabe o que é, se encosta um espírito perto de você, que está passando mal, desesperado, nota que você está percebendo que ele está ali, mas você não sabe o que é. Primeiro vem o medo. Você está lidando com algo que é desconhecido, que você não sabe que sensação horrível é aquela que você está sentindo. Aí você tem o medo, e do medo você passa para o pânico, que é o excesso do medo. Aí você perde o bom senso. Aí você pode ter um colapso. Né? Quando você é médio, você sabe que você está tendo medo. E tem médios que às vezes levam anos para aprender a perder o medo. Né? Chega a dar uma... Olha, tem horas que me falta um pouco de paciência. Porque você não pode ter medo. Você tem que ter consciência do fenômeno. Saber como se aplica, né? Vai sentir mal. É horrível incorporar. Tem espírito que eu preferia nunca ter incorporado, mas se é por caridade, a gente incorpora. Ele está necessitado de amparo. Sabe? Tá lá, tem espíritos que estão há centenas de anos atormentando a terra. Centenas.
e precisa de uma oportunidade, de um choque. Se os espíritos trazem para uma reunião mediúnica, tem que ter uma finalidade nobre.